Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje o Mundo dos Negócios vai ser voltado para a terceira idade. Na verdade, a melhor idade, a idade da melhor experiência, do melhor conhecimento, da melhor sabedoria. Eu vou conversar aqui com 3 profissionais, cada uma em um ramo distinto das atividades profissionais, mas todas voltadas para o lado da geriatria. Eu vou conversar aqui com Dulce Miranda, com Luciana Galvão e com Luciana Santiago. Dulce, bom dia, satisfação tê-la aqui conosco. Bom dia, Gêner. Luciana Galvão, bom lhe ver. Obrigada, Gêner. Satisfação bom dia. aqui. E Luciana Santiago também, bom dia, satisfação tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Vamos começar com você falando da Acuidar, que é a empresa que você toca hoje. O que é a Acuidar? Bom, a Acuidar ela é uma franquia. Hoje a gente está em 74 cidades no Brasil inteiro. O segmento todo voltado para o cuidado a pessoas. Na verdade, a gente não cuida só de idosos, a gente cuida também de crianças, pós-operatório, pessoas com alguma debilidade, mas o nosso público-alvo realmente hoje, digamos que 80% do nosso público são os idosos. Sim. A atuação restrita hoje ao Estado, no seu caso? Sou a franqueada de Natal e chegamos aqui no mercado em dezembro. Dezembro passado? Dezembro passado. Na verdade, a franquia ela existe desde 2015. E começou a se expandir e hoje, por uma necessidade até pessoal, que eu precisei de cuidadores para prestar assistência a uma pessoa da minha família, senti a necessidade de trazer porque eu vi muita dificuldade na época de encontrar um profissional capacitado para cuidar da pessoa. E senti a necessidade de trazer a franquia e hoje estamos aqui para prestar um serviço diferenciado. Beleza. Dulce, você? Quando é que você enveredou aí pela DH Consultoria e qual é o propósito da sua consultoria? Pois é, eu iniciei esse trabalho porque eu comecei a cuidar dos meus pais. E diante das dificuldades que eu tive, assim como Luciana, de encontrar profissionais e de gerenciar esse momento, eu senti as necessidades e tentei buscar soluções. Há 8 anos eu venho fazendo esse trabalho. Qual é o trabalho especificamente? É um trabalho de assessoria e gerência nos cuidados, que em 80% dos casos são idosos, mas também são casos de pós-operatório, pacientes com debilidade física, criança que também precisa. Você faz a gestão de quê? Eu faço a gestão de pessoas. Sim. De pessoas. Então a pessoa tem, só para eu compreender melhor, a pessoa tem, vamos supor, fez um pós-operatório, vai para dentro de casa e não tem estrutura. Você administra tudo? Isso, desde a adequação da residência até trazer os profissionais e fazer essa interligação. Eu digo muito que o meu trabalho cuida do paciente e ajuda as famílias. Quer dizer, o seu cuida e o dela a cuida. Isso. Boa essa, né? Qual é a sua área de formação? Eu sou dentista. Você é dentista e enveredou por esse caminho, daqui a pouco nós vamos saber direito, né? Tá ok. Luciana Santiago, a sua empresa chama-se Dedicare, é isso? Isso, Dedicare. E o Dedicare faz o quê? Nós somos uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar da saúde que atendemos os pacientes no domicílio, pacientes idosos. Nós focamos hoje no idoso. Com o quê? Que são os cuidados que tem aos idosos? Aliás, e o que é equipe multidisciplinar e equipe interdisciplinar? Multidisciplinar porque ela é formada por vários profissionais da saúde, né? Sim, vários segmentos de atividade. Vários segmentos. Eu sou fisioterapeuta e temos psicólogo, temos dentista, né, que são, no caso, as meninas, que a gente vai passar depois isso, né, que a gente integrou nossas atividades no cuidado ao idoso. Temos educadora física. E aí a interdisciplinar significa o quê? As disciplinas se cruzando, é isso? Quando mais de uma disciplina atua naquele paciente. Um paciente, ele foi admitido na Dedicare para tratar uma fratura de fêmur. Então, eu vou como fisioterapeuta atendê-lo e chego lá e vejo a necessidade de um outro profissional. Como, por exemplo, uma técnica de enfermagem para fazer o curativo daquele paciente no domicílio também. Então, a gente está integrando 2 disciplinas, né? São 2 serviços da saúde, a fisioterapia com a enfermagem. Durante o atendimento desse paciente, digamos que a gente identifique uma necessidade de uma psicóloga.
né? Porque ele está ali limitado no leito, era um paciente idoso, mas muito ativo. Então, a gente vai solicitar também a intervenção da psicologia. Então, quando mais de um profissional da saúde está atendendo aquele paciente, em conjunto a gente chama de interdisciplinaridade. Perfeito. Luciana Galvão, a população está com a idade média de vida muito maior hoje. Bom, depois da pandemia a gente ainda nem sabe, porque disseram que a pandemia ia reduzir a expectativa de vida do brasileiro e de todos os povos aí pelo mundo. Anteriormente nós tínhamos aí, se eu não estou enganado, uma média de vida de 74 anos, mas é comum a gente ver pessoas saudáveis aos 80, 85, 90, 95, por aí. Isso significa dizer que a demanda crescente é por conta desse tipo de realidade social do Brasil? Sim, com certeza. Os dados estatísticos do último censo do IBGE consta que mais ou menos 15% da população hoje é acima de 60 anos de idade. Então, a população realmente está envelhecendo. E o que é que acontece? O que é que faz com que as pessoas procurem um serviço de cuidadores? As famílias têm seus afazeres diários, os filhos, enfim. E hoje, muita gente prefere não colocar seus idosos, seus entes, em casa de repouso. Então, eles buscam um serviço domiciliar, porque ali ele sabe que ele está bem assistido, ele está no seu conforto do seu lar, e aí entra o serviço dos cuidadores em domicílio. Então, assim, isso, como a própria Dulce falou, o serviço de cuidar do outro, ele não é direcionado apenas ao cliente, ao paciente. Ele também se estende para toda a família, porque na hora que você presta um serviço de cuidado para aquele seu ente, você está tranquilo, você vai sair para trabalhar, para fazer seus afazeres e sabendo que ele está bem assistido. Está protegido, né? Está protegido. E, então, assim, eu digo muito para os meus clientes, na hora que você contrata um serviço desse, você também está cuidando de si. Porque acaba que ele não fica tão sobrecarregado, né? Então, ele fica tranquilo. Como é que é a demanda hoje? Quem é que procura vocês? Como é que vocês se apresentam ao mercado? Como é que chega o paciente a você? Eu vi aí pelo número que você falou, 15% da população do Brasil, uns 30 milhões. Em torno de 34 milhões de pessoas. 30 milhões, 34 milhões. Aí a gente deve ter 1% da população brasileira. Tem um universo aqui bem pequenininho, né? Pois é. A gente faz divulgações em redes sociais, né? No caso, boca a boca, e muito boca a boca, né? Muito boca a boca. Na verdade, que eu acho que é a forma até mais eficaz e alguém que gostou do serviço, que contratou e gostou e que indica. E vai indicando, justamente. Eu acho que passa até mais credibilidade. Na hora que eu presto o serviço para você e você gosta do nosso serviço, você, consequentemente, vai indicar para alguém que você sabe que precisa do nosso serviço de cuidador. Eu achei interessante que, embora vocês aparentemente sejam empresas complementares, há uma certa faixa em que os serviços são semelhantes. Eles se encaixam, né? Eles se encaixam. Não é isso, Dulce? Isso. Você que começou primeiro ou foi Luciana que começou primeiro? A Dedicare começou quando? Fez 1 ano em dezembro. Então foi Dulce que começou primeiro, que vem lá de 8 anos para trás. Isso. Eu comecei nos cuidados com meu pai, né? Ele tem mal de Parkinson. E foi para um estado de home care. Então, eu tive que desbravar todo esse caminho para aprender. Eu digo muito que eu bebi minhas lágrimas para poder chegar onde eu estou. Sim. Porque é tudo muito difícil e tudo muito novo. São experiências novas, são momentos diferentes, né, que a gente não está acostumado a quando você viver. cuidar de terceiros é mais fácil, suponho, do que dos pais, né? Porque o lado emocional pesa muito mais, não acha, não? Isso. O emocional pesa muito. Cuidar do meu pai, né, depois da minha mãe, era doloroso, embora me deixava mais capacitada para o que eu queria aprender. Então, eu aprendi muito e aprendi muito a fazer o serviço com amor, que eu acho que esse é um diferencial. Quando é que esse amor virou negócio? Esse amor virou negócio depois que eu ajudei muitas pessoas. Né? Todas as pessoas que me conheciam e sabiam do meu cuidado com os meus pais, chegavam para mim para perguntar, para questionar como fazer. Até que um dia um grande amigo me sugeriu, por que você não profissionaliza isso? Isso é um serviço único de cuidar na residência e gerenciar uma casa. E muitas vezes, como eu falei para você, muitas vezes a gente acha que cuida somente do paciente. Mas o paciente, estando bem cuidado, toda a família, ela se sente bem, é recompensada
E como a Luciana também falou, né, é um cuidado muito amplo, muito amplo. Luciana Santiago, o envolvimento psicológico da família ajuda ou atrapalha para cuidar bem? Então, justamente isso que Dulce está falando, né? Toda a família adoece junto com o paciente, né? Sim. Eu não sou a psicóloga, né? Eu sou a fisioterapeuta, mas que estou ali 3 vezes por semana, muitas vezes, naquela residência, e a gente acaba conhecendo a dinâmica ali, né? Dos filhos com os pais. E hoje eu já tenho, assim, uma boa amostra de idosos que eu atendo e eu escuto muito as mesmas queixas. Do idoso é com relação a, digamos, não aceitar tão bem o envelhecimento. Eles não estão acostumados a que os filhos tomem o lugar que eles tiveram um dia, né? Isso tudo nós vamos passar também, né? Nós pretendemos também envelhecer. E é difícil para eles, né? E, às vezes, esses atritos entre filhos e os pais idosos, eles atrapalham, assim, um pouco a evolução do paciente. Por isso que eu acho tão importante a gente ter uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar para estar entrando nesse domicílio, né? Você falou num ponto aí que eu achei importante. Nós não estamos preparados para envelhecer? É mais ou menos isso que você quis dizer? Eu acredito que sim. Eu particularmente, como eu vivencio isso no meu dia a dia, eu já estou incorporando essa situação. E você, Luciana? Eu concordo. É difícil aceitar o envelhecimento. A maioria das pessoas, elas não aceitam. Porque eu acho que acaba entrando um pouco no conceito de que você perdeu a juventude, que você passa a ter algumas limitações, e principalmente quando você teve uma juventude, uma fase adulta muito ativa. Então, o idoso ele se vê numa situação que, como a Luciana falou, inverte os papéis. Os filhos passam a cuidar dos pais agora. Os pais ficam mais dependentes dos filhos e, às vezes, isso causa para eles um incômodo. E aí é onde entra a questão psicológica de toda a família. A limitação da idade, Dulce, não é muitas vezes um impedimento para que as pessoas se realizem bem, porque as pessoas não querem aceitar que não tem mais condições de realizar determinadas tarefas. E aí cria um paradoxo que elas querem fazer, mas não conseguem. Isso não é um impedimento para o melhor padrão de vida do idoso? Com certeza, com certeza. O idoso, quando ele vai perdendo essa autonomia, ele vai se frustrando. Essa frustração causa também uma frustração e uma dificuldade da família lidar com isso. É aí que a gente chega e continua com essa gerência, né? Chega com toda essa assistência para que a família também se sinta capaz e se sinta tranquila. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. O papo aqui é sobre cuidados, atenção, carinho para o idoso. Se você se encontra nessa faixa da sua vida, preste atenção que pode ser uma boa alternativa para que você envelheça com conforto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui sobre empresas que prestam serviços, assessoria, carinho para idosos. Estou conversando aqui com Dulce, com Luciana Santiago e Luciana Galvão. Estamos de volta. Eu queria saber de vocês o seguinte: vocês atuavam separadamente e agora vão atuar sob um guarda-chuva só, sob uma marca só, a marca Dedicare. Como é que surgiu essa parceria entre vocês? Aí vocês vão dizer de onde partiu a ideia, porque quem fala primeiro é quem teve a ideia. Quem foi? Foi você, Luciana, ela já tinha a Dedicare, né? Eu, inicialmente, em dezembro, trouxe a Cuidar para Natal e eu não conhecia a Dulce. Luciana eu já conhecia por questões de nossos filhos, estudamos juntos. E quando eu trouxe a Cuidar para Natal, eu entrei em contato com ela. Lu, vamos tentar fazer uma parceria? O que é que a gente pode fazer para a gente agregar valor para o mercado, oferecer um serviço diferenciado? E aí a gente sentou, conversou, e nesse meio tempo ela também fechou uma parceria com Dulce. Nós sentamos as 3 juntas e toda vida que a gente senta surgem várias ideias. Sempre a gente está com inovações e a cabecinha cheia de pensamentos e ideias
interessantes para a gente oferecer para esse público. Então, foi a junção a partir até com amizade mesmo, pessoal, que surgiu essa parceria das 3 empresas. Quer dizer que as 3 agora serão dedicadas. Somos dedicados, somos sócias da Dedicare, na verdade somos as 3 sócias da Dedicare, mas fora isso tem a Cuidar em paralelo e a DH. Que continuarão existindo, mas de Continuarão forma existindo. integrada. Isso, de forma integrada, justamente. O foco de vocês foi qual, Luciana Santiago? É o seguinte, vamos unir forças para faturar melhor ou vamos unir forças para atender melhor? Ou as duas coisas? As 2 coisas. Me ajudei, não foi? Ajudou. Lógico que a gente empreende para melhorar, né, nossa questão financeira, mas assim, o nosso encontro, eu digo, a gente sempre diz, né, que o nosso encontro teve um propósito maior, porque... É a excelência do serviço. Nós cuidamos por amor ao idoso, a gente se dedica de verdade ao que a gente faz, a gente pensa no idoso não só como aquele idoso que está precisando de uma assistência porque ele tem tal patologia. A gente consegue ver o idoso de uma forma global, a família, e a gente quer ajudar não só o idoso, mas toda a família que está ali naquele processo, né, do envelhecer, que a gente já identificou que não é uma coisa, é natural, mas não é fácil de se passar, não é um processo fácil de se passar. E a gente quer ajudar essas famílias, né, e essas pessoas. Você que é consultora, o que é que você acha da sociedade em relação à atenção que dá aos idosos, de uma forma geral? Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo muita ignorância em relação ao Estatuto do Idoso. Eventualmente, eu converso com pessoas, eu sei de histórias, eu sei de fatos relevantes que as pessoas não têm noção do que significa o Estatuto do Idoso e das punições lá previstas para quem explora ou se conduz de forma errada em relação aos idosos. Eu acho perfeita a parceria, porque, na verdade, nós somamos nossos esforços e trabalhos, nos complementamos, exatamente. Quando a DH Assessoria chega na residência ou no hospital, no cuidado com o idoso, ela chega com essa preocupação também com a família. A família está muito debilitada, a família está vulnerável demais nesse momento. Então, na hora que você chega com a equipe multi-interdisciplinar, nós chegamos atingindo como um todo e cuidando não só do paciente como a família, porque são muitas coisas novas, são muitas dificuldades que se tem até se conseguir uma tranquilidade. Eu digo que a gente passa por um turbilhão de emoções até que se chegue a um nível de suavidade. E o nosso objetivo é exatamente suavizar esse momento, tratar com leveza, tratar com carinho esse idoso e essa família. Empreender não é fácil. A gente sabe que empreender é uma tarefa difícil, embora seja desafiadora, seja recompensadora e seja, talvez, a alternativa que cada pessoa tem para construir o seu futuro de forma diferente, de forma mais confortável para si, gerando mais conforto para a sua família, para todo mundo. Empreender nesse segmento da melhor idade é mais complicado ainda, Luciana? Gênia, até abrindo um gancho no que você falou da questão do Estatuto do Idoso, se torna muito complicado porque as pessoas desconhecem os direitos dos idosos, né? Então, trata com muita banalidade e, às vezes, esquece de cuidar de quem já cuidou a vida inteira. Então, é importante isso que você trouxe. E empreender nesse segmento, assim, eu acho que como todo segmento, ele acaba sendo muito difícil assim, porque você precisa se doar. Empreender não é fácil, mas na hora que você tira do papel o seu sonho e coloca ele em prática, tudo fica mais suave, mais fantástico. Então, é difícil empreender? Mas não é impossível. Você falou e agora eu me lembrei daquele caso que teve em março passado, acho que foi em São Paulo, no Rio, que uma estudante universitária tem 50 anos e estava sendo discriminada por estudantes mais novas. Foi. Só tinha 50 anos, quer dizer, imagine se tivesse mais. Pois é. Veja como a sociedade é enlouquecida na forma de trato, de condução em relação às pessoas de um pouco mais de idade, né? Há um princípio básico, uma frase de o ex-primeiro-ministro, premier inglês, Winston Churchill, que foi o gênio da política do século passado, que, perguntado sobre a idade dele,
e sobre envelhecer, ele deu uma resposta que vale para tudo. A alternativa a envelhecer é muito pior. Quem não envelhece é porque morreu antes. Essas moças que discriminaram lá a estudante universitária, coitadas, se ela não envelhecer, elas vão morrer cedo. A falta de visão, a miopia, o comportamento bobo que faz isso, né? Não é uma coisa enlouquecida, é uma sociedade que... O Brasil virou uma sociedade tão doida nos últimos tempos que a gente fica assustado com o que está acontecendo, não é? Que opinião você tem sobre essas coisas, Luciana Santiago? Sobre esse caso específico que você falou, Gênia, a pessoa em questão, ela tinha 40 e alguma coisa anos de idade, né? Que é a minha idade. Bem menos ainda. Que é a minha idade. Nem era idosa, né? Não era idosa, e em vista da expectativa de vida hoje, né? Do idoso, que é 76 anos. Nos anos 50 era 48, hoje em dia, 2023, 76 anos de idade, né? E eu achei uma falta de respeito muito grande, né? Eu acho ignorância, porque o idoso, uma ignorância da parte dos jovens, porque o idoso ele tem muito a nos presentear com Você, Luciana, que é fisioterapeuta, que faz esse trabalho, e eu vi no começo do ano, meu pai estava internado e precisou de ser feito um trabalho de fisioterapia, e o que me chama a atenção é o seguinte: os idosos, de uma forma geral, são bem tratados em todos os serviços, nos serviços aqui. Ele foi super bem assistido, no caso específico, apenas me ocorreu isso, porque aí fica muito vulnerável, né? Muito. Aí eu não posso falar assim, eu não... Você sabe do seu serviço? Eu sei do meu serviço, eu não sei de serviço hospitalar, porque eu não trabalho. Trabalhei muito tempo no Santa Catarina, trabalhei 10 anos lá, que foi de onde surgiu até a minha ideia de empreender na Dedicare, porque eu trabalhava numa equipe multi-interdisciplinar do SUS, que é o Serviço de Atenção Domiciliar. E lá onde eu trabalhei, a equipe era bem comprometida, a gente assistia o paciente no hospital e depois no domicílio, e era um serviço de qualidade do SUS. Então, eu acredito que está muito do profissional, né? De cada profissional para prestar uma melhor assistência, né? Quando a gente se doa de verdade, com vocação e com amor, né? Para o idoso entrar no hospital é fácil, não é, Dulce? Agora, para sair, como é? Dependendo da patologia, né? Tem pacientes que passam 2, 3 meses hospitalizados e só podem sair com a assistência de um plano de assistência domiciliar. Isso alguns planos de saúde eles oferecem. E muitas pessoas não sabem que têm direito a esse plano de assistência. Como é que é o nomezinho certo? Deshospitalizar, é isso? É deshospitalizar, isso. Então, deshospitalizar um paciente, há 8 anos atrás, eu demorei 30 dias para tirar o meu pai para a casa dele com uma equipe montada de home care, com um programa de assistência domiciliar. Hoje, eu consigo deshospitalizar um paciente em 24, 48 horas. É muito conforto para a família, né? Porque o hospital, além do altíssimo custo, da dificuldade total, dentro de casa você tem muito mais condições de assistir amplamente. Luciano, eu queria falar um pouco sobre o aspecto do negócio em si. Que imagem você tem do empreender? Por que é que vocês resolveram empreender? Gênia, porque eu acho que o sonho que eu tinha, eu sempre trabalhei em empresa privada e eu sempre me doei muito. Eu vestia a camisa da empresa, me dedicava e pensei, por que não fazer para mim? Né? Por que não vestir a camisa da minha empresa e dedicar a mim? Entrei no segmento, em psicologia e trabalhei com pessoas no segmento da terceira idade e me apaixonei. Como é que você pulou da publicidade para a psicologia? Pois é, né? Foi um amor. Trabalhamos juntos, né? Foi um prazer. A Luciana foi minha aluna. Aluna e funcionária, né? Colega de trabalho. Aprendi muito com você. Obrigado. De fato, aprendi muito. E hoje, inclusive, na Cuidar, eu também faço a parte de atendimento ao cliente de prospecção. Sim. Aprendi esse legado com você de prospectar. Correr atrás, né? De correr atrás. Não é fácil. Então, assim, empreender é um sonho. Empreender, eu acho que é doação, é dedicação, é impactar vidas, impactar pessoas e tentar oferecer o seu melhor ao próximo. Então, se eu me doei tanto para outras empresas, por que eu não posso fazer para mim? Né? Então, e que isso? Se você quer, você pode, né? Pois é, todo mundo pode. É possível empreender. Todo mundo pode. Basta tirar o sonho do papel e colocar ele em prática. Parece fácil, falando assim. Não, não é fácil. Empreender não é fácil. Por que é que eu digo isso? Porque hoje eu estava discutindo lá com um grupo
falando sobre, logo mais cedo, falando sobre a importância do empreender, da valorização das empresas e da evolução e desenvolvimento do mercado. Não existe mercado que desenvolveu, que ampliou a oferta de emprego, que gerou mais impostos, que melhorou a qualidade de vida da sociedade, sem empresa. E as pessoas dizem, não é assim. É assim. Qualquer país do mundo, qualquer economia que se desenvolveu, ela teve antes que valorizar o trabalho das empresas, que estimular o empreender, e a partir daí a sociedade foi evoluindo com o crescimento da oferta de serviços, da demanda e por aí vai. Dulce, uma coisa que preocupa muito as famílias de idosos sobretudo, é sobre o planejamento financeiro. Como encontrar um caminho para fazer essa caminhada aí de gerar conforto para os seus idosos dentro das possibilidades financeiras da família. Pois é, envelhecer é caro. Parece clichê, mas é verdade. Porque com o envelhecimento e com o paciente chegando nesse momento de home care, ou até mesmo da necessidade de medicamentos, isso tem um custo muito alto para as famílias, né? Então, a assessoria também chega nesse momento para facilitar essa compra de medicamentos, para orientar o Vocês paciente. fazem pesquisa de preço, Sim, as coisas? Sim. E compram tudo. Isso. E os planos de saúde participam de alguma coisa nessa área? Como é? Os planos de saúde geralmente têm 2 planos de assistência. Um de assistência domiciliar, que conta somente com a visita médica, a visita da enfermagem, curativos e fisioterapia quando necessário. Mas é uma fisioterapia muito ainda incipiente. Superficial. E tem um outro plano também, que é o de internação domiciliar, que é o paciente que necessita de um grau muito mais complexo de cuidados, que precisa dos técnicos de enfermagem 24 horas. Você obtém benefícios pelo SUS? Alguma coisa? Você consegue? Sim, sim. Você faz esse mix de apanhado? Faço tudo. O que é onde tem as melhores possibilidades para que... Isso. A gente gerencia esse momento e esse caminho, essa trajetória que muitas pessoas não conhecem. Para a gente concluir, porque o tempo foi embora não pareça, Luciana Santiago, que expectativa você tem para dedicar daqui para frente, agora que vocês estão juntas e de braços dados para construir um novo tempo? Eu acredito que agora as coisas vão fluir com mais facilidade. Eu conversei muito com as meninas, nosso encontro foi providencial, né? A gente consegue ter mais ideias, colocar os projetos para frente. Eu vejo muito crescimento da Dedicare com esse nosso encontro. Coisa boa. Luciano, uma frasezinha para quem está assistindo aí, que quer empreender, para estimular quem está vendo aí. Tire seus sonhos do papel, acredite que você é capaz, porque todo mundo tem possibilidade. Então, é difícil, mas não é impossível. Vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Perfeito. Agradeço muito a presença de vocês três. Nós que agradecemos. Sucesso para Dedicare e para as atividades de vocês. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. A você uma boa semana e até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.